Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, aonde aprendemos uns com os outros, não é, meus irmãos? E aproveitar ainda o dia de hoje, esse sol maravilhoso, né? E nós vamos aprender uns com os outros, de novamente. Então, meus irmãos, ontem, lembram? Eu passei a parábola do samaritano, do bom samaritano. Pois é, eu passei a parábola e passei a explicação do Mark, né? Então, meus irmãos, esse livro, ele traz as parábolas, traz as explicações do Mark, e o Mark traz exemplos dos pacientes dele, sabe? Agora, eu nem sempre passo a lição dos pacientes, mas hoje eu resolvi passar a lição do paciente. E o paciente é o Mark mesmo. Eu achei maravilhoso ele contar, né, para nós a experiência dele e, nossa, calou fundo em mim e fala fundo em vocês também. Aliás, como eu já falei para vocês, cada vez que a gente lê lições dos mestres, a gente tira conclusões. Alguma coisa sempre chama a atenção nossa. As outras vezes que eu li, outros assuntos me chamaram mais atenção. Agora, ontem foi a parábola do samaritano. Então, vocês vão concordar comigo, porque é uma lição belíssima para o nosso aprendizado. Então, ele fazia a pergunta ontem, né? As pessoas são boas ou más? Então, hoje ele traz a explicação, né? As pessoas não são boas nem más. Eu vos chamo de amigos. Essa frase está em João 15:15, né? E nós vamos. Com a parábola do bom samaritano, Jesus estava falando da natureza humana. Ele não estava dizendo que somos fundamentalmente maus, como os ladrões, ou automaticamente bons, como o samaritano. Nossa natureza essencial, de acordo com Jesus, se manifesta na relação. Nossa necessidade básica é nos relacionarmos uns com os outros a fim de sermos completos. Frequentemente usamos várias desculpas para negarmos a percepção de que estamos vitalmente ligados aos outros. Eles necessitam de nós e, o que é ainda mais assustador, nós precisamos deles. A área da minha vida em que tive mais dificuldade em aceitar essa ideia foi a do relacionamento com meu pai. Raramente víamos as coisas do mesmo jeito e discutíamos com frequência. Só consigo recordar poucas vezes da minha vida em que não me senti tenso ao lado dele. Nosso relacionamento foi assim até a sua morte. Quando recebi a notícia de que meu pai estava com câncer, fiquei chocado. Em parte porque tinha a ilusão de que essas coisas só acontecem com os outros. Em parte porque não estava pronto para a sua morte. Eu sabia que o nosso relacionamento não era bom e não queria que ele saísse da minha vida sem que tivéssemos procurado nos aproximar. Embora não mantivéssemos muito contato desde que eu me tornara adulto, fiz planos para voar até Tulsa e passar o fim de semana com ele, quando os médicos lhe deram alta no hospital e mandaram para casa. Disseram que não podiam fazer mais nada por ele. Eu não sabia o que ia dizer, mas queria ter um tipo de conversa que não causasse conflito entre nós. Aquele iria ser um dos momentos mais importantes da minha vida. Nunca me esquecerei da minha última noite com ele. Eu estava sentado na beira de sua cama, buscando em vão palavras que expressassem como eu lamentava o nosso doloroso relacionamento. De um jeito
que não era do seu feitio, ele me disse: Mark, não temos conversado muito depois que você saiu de casa. Por que você não me fala a respeito da sua vida hoje em dia? Sem pensar, deixei escapar. Nossas conversas nunca foram fáceis. Calmamente, ele retrucou: Bem, se abaixarmos a cabeça e rezarmos, você acha que podemos conversar? Você conversa tão bem. Chorando, abaixei a cabeça e rezei junto com ele. Nas 4 horas seguintes, tive a melhor conversa da minha vida com meu pai. Na verdade, acho que foi o único diálogo verdadeiro que tivemos. Descobri coisas a respeito da vida dele que eu nunca soubera e contei-lhe coisas a meu respeito. Pedi que me perdoasse por ter saído de casa tão zangado anos antes. E viverei o resto da minha vida lembrando das últimas palavras que eu disse ao meu pai. Olha, meus irmãos, pedi que me perdoasse por ter saído de casa tão zangado anos antes. E viverei o resto da minha vida lembrando das últimas palavras que eu disse ao meu pai. Eu te amo. Uma das lições que aprendi naquele dia foi que não apenas eu, mas nós dois precisávamos curar nosso relacionamento. Ele entrou em coma no dia seguinte e não voltou a recuperar a consciência. Tinha resolvido seus problemas e estava pronto para partir. Compreendi que eu também tinha assuntos não resolvidos. De certa maneira, estava empacado e não conseguia levar a minha vida adiante por não ter resolvido meu relacionamento com ele. Era em meu benefício que eu precisava perdoá-lo. Somos profundamente influenciados pelos nossos relacionamentos com os outros. Precisamos deles para podermos ser saudáveis e completos. O fato de estarmos com raiva de uma pessoa não significa que cortamos o relacionamento com ela. A enorme distância física que eu colocara entre meu pai e eu não diminuiu nem um pouco o impacto do meu relacionamento com ele. Minha vida está melhor porque tive a oportunidade de fazer as pazes com meu pai antes de sua morte. Este fato me ajudou a reconhecer a importância de todos os meus relacionamentos, até mesmo dos mais difíceis, para tornar-me quem eu sou. Olhando para trás agora, consigo ver que nem eu, nem meu pai éramos pessoas más no nosso relacionamento. Ambos estávamos contribuindo para os nossos problemas e nós dois tínhamos a responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito da situação. Era somente a nossa mágoa que estava impedindo que fizéssemos as pazes. Exatamente como na parábola do bom samaritano, éramos como o homem espancado quando sentíamos que estávamos sendo feridos pelo outro, como os ladrões quando perpetuávamos a mágoa entre nós, e como os levitas e os sacerdotes quando estávamos ocupados demais para nos dar ao trabalho de tentar melhorar as coisas. Graças a Deus, conseguimos no final ser o bom samaritano, quando paramos e fizemos um movimento para nos relacionarmos um com o outro. Jesus nos ensinou que, além de amar os outros, devemos tratar os mais próximos de nós como amigos. Isso muitas vezes é extremamente difícil. Embora Jesus se considerasse um líder, um profeta e até mesmo filho de Deus, quando ele disse aos seus seguidores: "Eu vos chamei de amigos", estava fazendo uma declaração
a respeito da essência das pessoas. E eu digo para nós, meus irmãos, que Jesus é o nosso líder, é o nosso profeta e é o Filho de Deus. Aqui, né, o autor diz que Jesus se considerava. Não, Jesus era, é e sempre será. E nós somos os seus discípulos bem-amados. E vamos continuar, então. Não existe nada mais importante do que a nossa escolha deliberada e consciente de construir um relacionamento amoroso com aqueles que nos cercam, por mais difícil que isso seja. Esse é um dos princípios que uso na terapia e que também tem me ajudado na minha vida pessoal. Então, o princípio espiritual que ele encerra, né, esse depoimento. Às vezes, tratamos aqueles que amamos como nunca trataríamos nossos amigos. Devemos pedir perdão por isso. Meus irmãos, tenho certeza que vocês gostaram. É uma parábola que fala ao nosso coração e o exemplo do Mark cala muito mais ainda, né? Cala no nosso coração e na nossa mente. E por isso nós vamos continuar sempre aprendendo uns com os outros, nos amando uns aos outros, aprendendo a nos amar, né? Porque Deus sabe do nosso coração, Deus sabe que estamos a caminho da nossa evolução, que já despertamos para a luz, não é? Que temos dentro de nós. Então fiquemos na doce paz de Jesus, com essa lição belíssima, esse exemplo maravilhoso para o nosso caminhar. Até o nosso próximo encontro, o joinha no nosso canal e vamos seguindo, sempre, aprendendo uns com os outros, cada vez mais exercitando a humildade para que a gente vença o nosso orgulho e o nosso egoísmo, as nossas más tendências, não é? E assim é.